o silêncio também é uma resposta. A dúvida que fica muitas vezes é se essa resposta ela é realmente sempre boa ou também em alguns momentos é a pior decisão. Sejam bem-vindos a mais um Solta a Voz Preto. Salve, salve! Começando mais um Solta a Voz Preto, um espaço onde as vozes que foram caladas ganham vida. Aqui quem fala é o Alexandre, mais conhecido como Easy Caos, e sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio desse podcast. Quero agradecer a todos que têm acompanhado, que têm seguido as redes sociais, lembrando que seja qual for a rede social, é @Solta a Voz Preto, e também até queria aproveitar esse momento para deixar um recado que eu fiquei um tempo sem atualizar o podcast lá no canal do YouTube, mas agora já coloquei todos os vídeos lá. Inclusive até gostaria de um feedback de quem assina o canal lá. Se vocês estão recebendo notificações ou se está aparecendo para vocês que está sendo atualizado, que está aparecendo vídeos novos nesse canal, pelo seguinte motivo. Eu havia comentado alguns episódios anteriores que eu tenho um problema com relação a copyright quando eu subo os vídeos lá no YouTube, porque eles acabam não sendo monetizados porque eu utilizo músicas aqui que não são livres de direitos autorais. Então, aqui nas plataformas de streaming acaba passando batido, mas no YouTube não, eles acabam tendo ali uma conferência um pouco mais sensível, por assim dizer, e aí ele sempre aparece para mim um aviso de que esse vídeo está bloqueado em alguns territórios do mundo por conta da quebra de direito autoral das trilhas sonoras que eu utilizo aqui. Então eu não tenho certeza exatamente de como é a entrega desses vídeos, mesmo para quem assina o canal. Então se alguém puder me dar um feedback com relação a isso, eu agradeço. Enfim, né, o canal ainda tem pouquíssimos inscritos, nem sou elegível a ser monetizado lá no canal, mas pode ser que em algum momento da história aí, de repente ganha força o canal lá no YouTube e aí começa a abrir a possibilidade de monetização e aí isso pode se tornar um problema. Mas até que isso aconteça, muito provavelmente eu vou achar uma solução e de repente mudar algumas coisas aqui no formato do podcast para poder não infringir essa regra, né, que tem lá no YouTube. E é importante lembrar que, como sempre, eu tenho um apoio do portal Bocada Forte, o primeiro portal de hip hop aqui no Brasil, que está sempre trazendo muitas informações, novidades, lançamentos, histórias, crônicas, comentários, enfim. Tem todo um trabalho, tem toda uma gama de material dentro do portal para conhecimento, entretenimento. Para você conhecer esse portal, basta você acessar bocadaforte.com.br. Seguindo aqui com esse tema que pode ser bastante amplo e eu vou inclusive me permitir falar deste assunto de uma forma um pouquinho mais solta, não tão fechadinho em pautas, roteiro e tudo mais, mas é que é um assunto que eu venho pensando a respeito e entendendo que talvez e só talvez haja necessidade de um entendimento melhor sobre esse tipo de situação, porque eu vejo muitas vezes o silêncio sendo utilizado de uma forma que talvez possa ser melhorada. E aí primeiro a gente tem que falar sobre o poder do silêncio, né? O quanto que, mesmo que não seja dito nenhuma palavra, ele ainda exerce uma força muito poderosa na comunicação e na forma de se expressar. Por isso até que existe essa fala de o silêncio também ser uma resposta. Porque muitas vezes, inclusive eu já até fiz vídeo nas minhas redes sociais, onde eu uso a questão do silêncio como uma forma de evitar discussões desnecessárias, onde realmente é uma questão que pode funcionar muito bem. Como eu falei nesse vídeo, muitas vezes não há o que ser dito diante de uma discussão, porque muitas vezes a pessoa que está discutindo contigo não está em busca de uma resposta, não está em busca de uma solução propriamente dita, ela quer apenas botar para fora. Então, quanto mais você falar, mais vai incendiar aquilo ali, mais vai inflamar e a discussão vai seguir, e o que é pior, vai seguir sem solução, sem chegar num senso comum. Então, às vezes, numa discussão, o melhor a se fazer é ficar em silêncio mesmo. Vai um pouco além disso, porque o silêncio também pode ser interpretado de diversas formas, inclusive dentro deste caso que eu falei, sobre uma discussão, por exemplo. Dependendo do calor dessa conversa e dependendo da forma como a pessoa interpreta isso, o silêncio pode ser inclusive uma afronta. O fato de você ficar quieto e não discutir pode fazer com que a pessoa entenda que você está afrontando ela. A pessoa está se sentindo ofendida pelo fato de você não estar dando um retorno referente àquela discussão. E aí o efeito pode ser até pior do que você conversando, enfim, tentando argumentar com a pessoa.
Então, existe uma necessidade muito grande de entender a melhor forma de empregar o silêncio em situações como essa. E não só isso, né? Às vezes o silêncio pode ser uma forma de você também colocar-se numa situação do qual você não tem o que acrescentar num determinado fator. É importante dizer, né? Não dá para passar batido num momento quando a gente fala uma coisa como essa, que falta faz o senso do silêncio, por exemplo, nas redes sociais. Porque, afinal de contas, hoje a gente vive num mundo onde todo mundo tem algo a dizer. Todo mundo tem algo a dizer sobre qualquer coisa. Independente de dominar o assunto, independente de estar buscando refinar uma ideia, refinar uma discussão, não importa. Todo mundo tem algo a dizer. Não importa o tópico, não importa o post, não importa absolutamente nada. A pessoa sempre tem algo a dizer. Eu lembro que quando eu estava começando o projeto do Solta a Voz Preto, porque, para quem não sabe, eu comecei primeiro no Instagram. Eu havia começado a fazer postagens, enfim, eu havia aberto o perfil no Instagram no final de dezembro do ano passado, no final de dezembro de 2023. E aí comecei a fazer alguns posts, colocar ali algumas ideias para mais ou menos explicar para as pessoas qual era a ideia desse projeto aqui. E aí comecei a postar alguns textos, e aí só a partir de janeiro mesmo eu comecei com um podcast propriamente dito. Então, antes de eu começar com o podcast e quando eu comecei a explicar lá no Instagram que a minha ideia era trazer alguns assuntos sobre comportamento, sobre bem-estar, sobre saúde mental e algumas outras especificidades que tivessem mais a ver com um direcionamento ao homem preto, eu recebi um direct lá no Instagram de uma pessoa me acusando de machismo porque eu estava fazendo um conteúdo direcionado para homens. Que o simples fato de eu estar dizendo que eu estou fazendo algo direcionado para o homem, por apenas isso eu já sou machista por agir desta forma. E assim, nem existia ainda o podcast, não havia sido lançado nem o primeiro episódio, mas a pessoa se sentiu no direito /dever de ir até o meu perfil, de ir no meu direct e fazer essa acusação, né? Porque na verdade eu não entendi isso como uma crítica, eu entendi isso como uma acusação. E na ocasião eu até respondi pra pessoa falando, poxa, mas eu nem comecei ainda e você já tá me julgando, você já tá me entendendo dessa forma. E aí a outra coisa mais interessante disso tudo é que, curiosamente, o meu maior público, tanto no podcast quanto nas redes sociais, são de mulheres. A maioria das pessoas que ouvem esse podcast e que consomem das minhas redes sociais são mulheres. Isso por si só já mostra o quão, até a forma como eu dialogo, em qualquer forma como eu crio conteúdo, ele é acolhedor. Porque eu tenho certeza que se eu fizesse algo aqui que desrespeitasse a mulher, silenciasse a mulher, que apartasse elas não estariam consumindo isso aqui. Então, o silêncio na era digital, ele poderia ser muito útil quando a gente pensa que, por exemplo, nem tudo a gente precisa opinar. E não precisa mesmo, tá? A gente não precisa ter uma opinião formada sobre tudo, já dizia Raul Seixas. A gente não precisa estar diante de um post e você se sentir obrigado, quase que, sabe, parece que a mão ela é atraída, parece que tem um imã na tela do celular que faz, não, eu preciso me posicionar, eu preciso dizer alguma coisa. Essa pessoa não pode simplesmente falar isso aqui e eu ficar calada. Se as pessoas tivessem um entendimento melhor sobre isso e conseguissem entender que nem tudo precisa ser dito, eu acho que haveria menos guerra nas redes sociais como é hoje. Eu mesmo era um cara que gostava muito de consumir o Twitter. Na verdade, era a rede social que eu mais consumia. Mas chegou um dado momento que aquilo começou a me fazer mal. Eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era abrir o Twitter para ver notícia, para ver, enfim, qualquer coisa lá nele. E aí eu acabava sendo impactado por uma coisa que, sei lá, me deixava bravo, me deixava mexido. E aí ia lá o idiota ficar escrevendo, xingando, debatendo. E sabe, uma hora eu acordei pra vida, né? E entendi que aquilo estava sobretudo fazendo mal pra mim. Porque eu não estava mudando nada na vida de ninguém, eu não estava formando opinião, eu não estava criando um outro ângulo para a pessoa enxergar, eu só estava fazendo mal para mim mesmo. Então eu decidi me calar, fazer uso do silêncio no Twitter para parar com essa besteira de ficar achando que eu tenho, sabe, o direito /dever de me posicionar diante de qualquer coisa que eu ler. E até que foi passando o tempo e eu fui, sabe, me desintoxicando do Twitter
E aí hoje eu nem uso o Twitter mais. Eu tenho o Twitter aqui do Solta Voz Preto, mas eu entro nele apenas para postar os links dos episódios conforme saem. Tanto que eu devo ter, sei lá, talvez uns 2 seguidores lá no máximo, 2 ou 3, porque eu também não invisto nessa rede social, até porque eu acho que ela é uma das redes mais tóxicas que existem. Eu evito esse tipo de coisa. Na verdade, eu tenho evitado usar a rede social para qualquer coisa que não seja compartilhar o meu trabalho, sabe? Eu tenho evitado, porque eu sei que no fim de contas isso faz mal. Então, assim, o silêncio nas redes sociais é algo que pode ser muito salutar se a gente saber usar. Vai ser bom pra gente, vai ser bom pra rede social propriamente dita, porque afinal de contas o nome é rede social e cada dia que passa ela tá menos social. Então eu acho que a gente saber a hora certa de interagir, de se comunicar, faz das redes sociais uma rede social. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Mas antes de continuar com o tema, eu gostaria de fazer um pedido. Colabore com o financiamento coletivo aqui do Solta Voz Preto. Para que eu possa continuar com esse conteúdo e trazendo melhorias para cá, é evidente que é necessário algum tipo de investimento financeiro. Então eu peço para você que gosta desse conteúdo, que gosta do que eu tenho apresentado aqui, seja no podcast, seja nas redes sociais, que ajude aqui o Solta Voz Preto no apoia.se/Solta Voz Preto. Lá você pode contribuir a partir de R$1 por mês. Então contribua com o que você puder, com o que você achar que faz sentido ser colocado aqui como um apoio para esse projeto. E se eu bater a meta inicial que eu espetei lá, eu faço aqui então uma recompensa, um episódio extra, onde então terá 2 episódios numa determinada semana aqui do mês, caso a meta seja batida. Então conto com vocês mais uma vez e agradeço a todo mundo, independente de apoiar ou não financeiramente, que esteja aqui comigo seguindo com Solta Voz Preto. Uma outra coisa também que eu já pincelei em um episódio sobre a gamificação dos relacionamentos, onde eu falei sobre a questão das pessoas estarem jogando com relacionamento, está transformando relacionamentos em jogos de estratégia, e aí tem o joguinho de desinteresse e toda aquela coisa que eu comentei nesse episódio, que inclusive fez um barulho tremendo esse episódio. Muitas pessoas comentam sobre esse episódio até hoje, mas existe um ponto que o silêncio esbarra nessas questões de relacionamentos. Assim, eu poderia citar vários exemplos, mas eu vou me ater em um ou 2, talvez. Muitas vezes as pessoas utilizam-se do silêncio para dar uma resposta a respeito de um fim de um relacionamento. Isso acaba esbarrando na questão do joguinho de desinteresse, mas neste ponto é um pouco diferente. Talvez vocês que estão me ouvindo já devem ter passado por uma situação como essa. E aí, enfim, você pode ter sido o réu ou a vítima nessa história, mas talvez todas as pessoas que estão me ouvindo em algum momento pode ter passado por isso. Você tá ficando com uma pessoa, tá curtindo ali, tem saído com essa pessoa, tem se encontrado, tem se curtido, enfim. Acabam conversando ali com bastante frequência durante o dia, né? Em vários momentos do dia eles estão ali batendo papo e tal. E aí, de repente, você percebe o silêncio da pessoa. A pessoa para de te responder, ou então te responde com intervalos assim enormes. Sabe? Do tipo, sei lá, você mandou um bom dia pra pessoa às 8 da manhã, ela te retorna esse bom dia às 11 horas da manhã. E aí às 11h02 você responde pra ela perguntando se ela tá tudo bem, e lá pras 2 horas da tarde ela diz, tudo bem, e você? Então fica essa conversa esquisita, o silêncio começa a tomar conta dali, até que das duas uma, ou você se toca que essa pessoa não quer mais conversar com você e você para por ali, e a pessoa, por sua vez, não volta com você do tipo perguntando, por que você parou de conversar, esse tipo de coisa? Porque fica ali tudo no subentendido, sabe? Tipo, a pessoa não quer mais você, mas ela não tem coragem de dizer pra você que quer zerar o lance, que tipo, não quer mais, ou pior ainda, a pessoa naquele momento ela não quer, mas ela não diz nada a respeito porque ela entende que quando ela tiver vontade de querer ficar com você de novo, ela reaparece como se nada tivesse acontecido, contando que você, sabe, esteja ainda super afim da pessoa e você também vai agir como se nada tivesse acontecido. Olha que coisa maluca que é o silêncio, dependendo da forma como você emprega. E no fim de contas, eu acho isso de uma desonestidade tremenda, sabe? Eu não tenho outra palavra pra dizer. Pra mim isso é desonesto. Sabe, você simplesmente para de falar com uma pessoa para que ela se toque que você não quer mais papo com ela.
Que aí ou você não quer mais nada ou tá deixando a pessoa debaixo da manga pra usar no momento que você queira usar. Pra mim isso aí, sabe, é o cúmulo da imaturidade, é o cúmulo da desonestidade com a pessoa. Ponto. Pra mim é isso. Eu já vivi isso muitas vezes. E não vou ser desonesto aqui em dizer que eu nunca fui essa pessoa também, que já fiquei quieto, sabe? Pra pessoa se tocar que eu não quero mais papo, sabe? Já fiz isso. Não faço mais. Com o tempo eu entendi que isso não é legal e parei de fazer isso. Mas infelizmente já passei por isso muitas vezes, muito mais do que eu gostaria. Eu acho que nem preciso dizer, né, que esse tipo de silêncio não é legal. Até porque ele pode ser interpretado de N formas e eu acho que não é uma boa resposta para situações como essa. Eu acho que a lealdade é sempre mais válida. Sabe? Eu acho que a verdade é sempre importante, por mais que ela doa. Não tem discussão sobre isso. Eu prefiro a verdade. Sabe? Eu prefiro que já me arrebente com a verdade do que ficar me dando de gota em gota ali pra eu ficar interpretando, pra eu ficar em dúvida, pra ficar dando gatilho pra minha ansiedade e ficar me machucando ali de forma homeopática, todo dia machucando um pouquinho. Então, já vem logo com a verdade, porque eu já falei isso antes, a verdade ela dói de uma vez. Ela dói pra cacete, mas depois passa. É sempre melhor assim. E aí, uma outra faceta do silêncio é a questão de você ter o autocuidado a partir do silêncio. Além de todas essas questões que eu já falei, né, a questão das redes sociais, a questão dos relacionamentos, das discussões e tudo mais, o silêncio também é uma forma de você conseguir se ouvir, muitas vezes. Calar a sua voz para que você possa ouvir e sentir o que está dentro de você. E aí eu não tô nem falando de questão de repente, de meditação, de ter esse tipo de coisa, mas eu falo mais no sentido de realmente você parar um pouco, sabe? Desacelerar um pouco. A vida já faz a gente ter uma celeridade muito grande com as coisas, né? É tudo muito rápido, é tudo muito na hora, é tudo pra ontem. Não há tempo para as coisas, não há tempo para nada. Às vezes a gente fica condicionado a crer que descansar é perda de tempo, que dormir é perda de tempo, e nada disso é verdade. E é muito louco como tudo ao nosso redor nos faz querer ter mais pressa do que ontem. Todo dia a gente tá tendo situações no nosso cotidiano que faz a gente entender que tudo tem que ser o mais rápido possível. Para pensar, né? Hoje, todo aplicativo de comunicação, seja o WhatsApp, Telegram, o direct do Instagram, ele tem recurso nele para você acelerar o áudio, né? Para você ouvir o áudio em até 2 vezes a velocidade dele. Os próprios agregadores de podcasts nos dá ali um recurso para você ouvir mais rápido o podcast. E no podcast, assim, dependendo do aplicativo que você usa, isso pode ser até pior. Porque tem aplicativo que faz você poder acelerar até em 4 vezes a voz no podcast. Você imagina ouvir um podcast em 4 vezes. Pô, isso é loucura. Eu não consigo me imaginar ouvindo um podcast em 4 vezes. É pra ficar maluco, é pra, tipo assim, deixar você, sei lá, doido. Eu não consigo conceber. É claro que eu vou respeitar, eu respeito quem faz isso, mas eu não consigo conceber uma pessoa achar que é saudável ouvir um podcast em 4 vezes. Então a vida e o cotidiano, ele nos obriga a ter menos chance de degustar as coisas, ter menos chance de poder contemplar coisas. E o silêncio também é uma contemplação, é um momento de contemplar. E dentro dessa parte que eu tô falando, o silêncio é para contemplar a você mesmo, de você se ouvir, de você se sentir, conseguir colocar as ideias no lugar. E não tem como fazer isso falando, ouvindo, vendo um monte de coisas. Aliás, inclusive, isso é uma coisa que eu queria, né, também mencionar, né, de questões que nos obriga a fazer um monte de coisa e tudo muito rápido. Confessa uma coisa pra mim. Eu tenho certeza que você tá ouvindo esse podcast aqui fazendo outra coisa. Ou você tá na sua rede social, ou você tá conversando com alguém, ou você tá assistindo outra coisa, mas você não tá nesse momento ouvindo só esse podcast e mais nada. Peguei vocês no pulo? Não se sinta desconfortável com isso, porque isso é muito comum e muitas vezes eu me pego fazendo isso também. Teve um episódio, por exemplo, que eu falo que eu escuto o podcast lavando a louça, né? Porque pra mim é uma terapia isso. Tudo bem, aí até acho que combina, porque você não tá tendo um consumo, você não tá ouvindo 2 coisas ao mesmo tempo. Mas
O fato é que a gente acaba se pegando fazendo esse tipo de coisa, sabe? Hoje se fala tanto em TDAH e a gente acaba muitas vezes proporcionando para nós mesmos um gatilho para ou piorar o nosso TDAH ou começar a desenvolver isso, né? Porque é muito comum mesmo, tipo, às vezes a gente tá vendo TV, mas tá assistindo um vídeo no TikTok no celular. Ou muitas vezes a gente tá assistindo, sei lá, um jogo de futebol e tá conversando com um amigo no WhatsApp, sabe? E não necessariamente que a conversa que esteja acontecendo no WhatsApp tem a ver com o jogo que você tá assistindo. Mas é verdade, a gente tá consumindo um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso, cara, isso ferra com a cabeça, isso, destrói a nossa mente. Então, às vezes o silêncio é necessário. Às vezes é preciso ficar em silêncio pra gente poder, inclusive, desacelerar. Porque mais cedo ou mais tarde o nosso corpo e a nossa saúde mental vai cobrar a gente com relação a esse caos diário que a gente vive. Esse caos diário de consumo que a gente tem. A gente consome muitas coisas ao mesmo tempo. Um outro ponto, que aí eu posso dizer que o silêncio não é uma boa resposta, a submissão. É a gente se calar diante dos nossos problemas, se calar diante de relacionamentos tóxicos, daquilo que você entende que é errado. O silêncio não é uma boa resposta quando a gente está diante de situações como essa. Da gente se submeter a coisas que nos faz mal para evitar briga, para evitar discussão, ou por uma questão de uma dependência emocional do qual faz com que você prefira se omitir do que de repente correr o risco de perder alguém ou alguma coisa por conta do seu posicionamento. Então, neste caso, o silêncio nunca é a melhor opção. O silêncio é um erro nessas horas. Nenhuma vida vale mais que a outra. E eu sempre digo que nós precisamos ser a nossa prioridade. Tem que ser primeiro nós, quando a gente pensa numa questão de se relacionar com outras pessoas. E isso não é egoísmo. É apenas você garantir de que, primeiro, seja qual for o tipo de relacionamento, ele segue de uma maneira saudável. E segundo, que você esteja bem o suficiente, inclusive para fazer a manutenção desse relacionamento. Então, se você está diante de uma situação ruim, de um relacionamento ruim, de estar com pessoas ou em um ambiente que lhe faz mal, permanecer em silêncio só vai fazer com que você fique se auto-envenenando dia após dia, até que isso se transforme numa crise de ansiedade, numa depressão. E não tem jeito, não tem como uma pessoa passar por uma situação como essa calado e achar que nada vai voltar na tua testa com relação a isso. A minha mãe era uma pessoa que ela era muito nesse perfil, sabe? De ver coisas que ela não estava curtindo ver, mas ela preferia se calar para evitar briga, para evitar discussão, porque ela sempre foi uma pessoa que quis evitar ao máximo qualquer tipo de embate com qualquer pessoa, né? Não só na família, mas qualquer pessoa. A minha mãe sempre foi do tipo que preferiu ficar em silêncio do que se posicionar. E eu entendo que a vida, de alguma forma, fez isso voltar na testa dela, seja por uma questão emocional, seja por uma questão física, mas isso de alguma forma também afetou ela e fez com que ela tivesse prejuízos na sua saúde, seja física ou emocional. E é por isso, sabe? Minha mãe, desde muito pequena, sempre agiu dessa forma e seguiu praticamente até o final da vida dela agindo dessa forma. Entendam que evitar um posicionamento diante de uma situação de toxicidade não pode ser a melhor opção. Poxa, nós estamos em 2024, não cabe mais para nós a submissão nesse sentido. Eu entendo que relacionamentos, ele se faz necessário ter renúncias, tanto de uma parte quanto da outra. Agora, submissão é uma coisa totalmente diferente disso, não tem nada a ver com renúncia. Renúncia é você deixar de lado uma coisa porque você entende que aquilo está magoando o outro e que a sua entrega à outra pessoa e o que você recebe em troca vale a pena negociar de modo que essa coisa possa ser descontinuada. Porque o que você ganha dentro do relacionamento, deixando esse fator de lado, é muito maior do que bater o pé e continuar fazendo aquilo. Isso é renúncia. Agora, submissão é você ter violado a sua individualidade. A sua singularidade está sendo violada a partir do momento que você está se calando,
silenciando as suas dores, silenciando as suas mágoas para manter, ou por medo da pessoa, ou por medo de perder a pessoa, mas que você está violando a sua singularidade para manter aquele relacionamento. E repito, eu não estou me atendo apenas a relacionamentos amorosos. Tem muito amigo tóxico por aí, tá? Tem muito amigo que é de uma toxicidade que, olha, é absurdo. E isso é pouco falado, inclusive. Existe muita amizade que é extremamente tóxica, que é extremamente prejudicial, é extremamente nociva. E esse mal que essa amizade gera, ela é tão ruim quanto um relacionamento amoroso quando é tóxico. Até porque a amizade é um tipo de amor também. Claro que é. Então, se manter em silêncio diante de situações como essa, jamais pode ser interpretada como uma boa resposta. Um lugar onde a gente pode ver o silêncio como um fator que tem toda uma beleza é na arte e na cultura. O silêncio ele consegue ser interpretado, inclusive, nos livros, né, onde você está lendo ali e aí é construído ali um ambiente onde se descreve o silêncio e consegue trazer uma profundidade muito grande para aquele momento da história que você está lendo. E a gente vai ver isso no cinema, no teatro. Existem diversas peças de teatro que não é dito sequer uma palavra, não tem uma trilha sonora, não tem nada. Tem o silêncio e acontecendo ali algum movimento corporal por parte dos atores que, sem dizer absolutamente nada, você consegue entender perfeitamente o que está acontecendo ali. Um outro lugar onde o silêncio, quando bem empregado, traz ali uma carga emocional e uma profundidade perfeita é nos jogos de videogame, por exemplo. Eu não sei se você que me ouve consome ou se grande parte do meu público ou não consome videogames, mas eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de videogame. E assim, tem momentos épicos em jogos de videogame onde não foi dito uma palavra sequer. Inclusive, existem franquias de jogos que não há nenhuma palavra sendo dita. Posso dar como exemplo o The Legend of Zelda. O protagonista, que é o Link, ele nunca falou uma palavra sequer. É sempre tudo interpretativo ou então tem alguma legenda ali descrevendo alguma situação, mas ele nunca falou. Então, o silêncio, quando a gente pensa nessa questão da arte, da cultura e tudo mais, ele tem muita beleza. Ou então, ele é um choque também. Ele pode vir para chocar quando é utilizado o silêncio. E se a gente for abrir o leque aqui, o silêncio pode ser também visto dessa forma no cotidiano também. Quantas vezes você já deve ter ouvido, ou você mesmo vivenciado uma situação do tipo assim, eu de bater o olho na tua cara, eu já sei tudo que você está querendo me dizer. Isso não deixa de ser uma arte cênica. É que a gente acaba tendo uma interpretação ruim entendendo que a pessoa está fingindo, né? A pessoa está atuando. Mas não, isso não deixa de ser uma arte também, né? Não deixa de ser uma comunicação não verbal. Tem muitas pessoas que, conforme a intimidade que a gente tem, a gente sabe exatamente o que ela quer te dizer sem dizer nada. Eu mesmo, tipo assim, né? Mais uma vez, lembrando da minha mãe e também do meu pai, eles eram especialistas nisso. De olhar pra mim, eu falei, putz, lá vem bronca. Ou então, putz, meu pai tá puto comigo, é melhor eu parar por aqui. Só dele ter olhado pra mim. E geralmente pra gente ter esse tipo de sinergia com alguém, é necessário ter uma certa intimidade. Percebe que quando olha nesse sentido, evita toda uma situação, sem precisar dizer nada? É louco isso, né? Mas neste caso, ele pode ser muito bem empregado. O silêncio, ele realmente traz mensagens. Só que existe uma necessidade muito grande da gente pegar e entender se a mensagem que você quer transmitir através do silêncio realmente é a melhor mensagem. Eu acho que eu posso fechar esse tema aqui justamente com essa ideia de que o silêncio, ele é importante em diversos aspectos da nossa vida. Eu ilustrei aqui apenas alguns, né? Eu discuti aqui apenas sobre, talvez, a ponta do iceberg, do quão profundo pode ser isso. Mas o fator primordial dessa história toda é que, se você quer fazer do silêncio uma resposta, então saiba exatamente que tipo de resposta você quer passar e se essa resposta ela é respeitosa, no sentido de que você está respeitando a individualidade da outra pessoa, se você está respeitando a sua própria individualidade e se realmente a mensagem foi captada. Porque senão o seu silêncio não fará o menor sentido.
Pois bem, família, estamos chegando ao final de mais um episódio do Solta Voz Preto. Espero mais uma vez que este tema tenha contribuído de alguma forma para que você possa refletir sobre as melhores práticas da utilização do silêncio e que ele possa ser utilizado de uma forma mais assertiva, de uma forma mais madura e de uma forma que possa realmente evitar problemas e trazer soluções. E como dica musical, eu queria deixar aqui uma banda que faz jazz instrumental com alguns elementos de hip hop, com alguns elementos eletrônicos, que é uma banda chamada Streetwise. É uma banda que eu costumo ouvir bastante e o meu álbum preferido deles é um álbum de 2006, Streetwise Does Dre, que é um álbum onde eles fizeram versões de jazz de produções do Dr. Dre. Então, tem vários clássicos da carreira do Dr. Dre, seja como produtor e rapper ou apenas como produtor, onde eles fizeram releituras dessas versões instrumentais. E eu vou deixar aqui no final do episódio a faixa da releitura que eles fizeram do Nutty Buddy Tang, que é um clássico do Dr. Dre, do seu primeiro álbum solo, The Chronic, de 1992, onde ele fez aí junto com o Snoop Dogg, e foi uma das faixas de maior sucesso desse álbum e que se tornou um dos grandes clássicos da história do hip hop mundial. Espero que vocês curtam, procurem conhecer o som dessa banda. Eu vou deixar, evidentemente, o link na descrição do episódio para vocês ouvirem através do Spotify, ou que pelo menos tenha ali o nome para você pesquisar na sua plataforma de áudio preferida. E a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço, todo o poder para o povo preto e até a semana que vem.